Rodrigo, o vídeo explicando sobre o trabalho tá aí no AVA? Tá, daqui a pouquinho eu falo dele lá. Então, boa noite, vamos começar a nossa aula, que está com aula 8, mas na verdade é a semana 19, e essa aula 8 foi dividida em 3 aulas, né? Semana 16, 17, 18 e 19, práticas conservacionistas. Nós falamos sobre práticas vegetativas há 2 semanas atrás, semana passada as práticas edáficas, e hoje vai ser as práticas mecânicas, né, que é o nosso último conteúdo. Então, a gente falou que são práticas conservacionistas para reduzir o impacto da erosão, né, tentar reduzir a erosão, ou zerar essa erosão, podem ser divididas em vegetativas, edáficas e mecânicas, falamos de alguns exemplos de cada uma, né. As vegetativas vão utilizar a vegetação, florestamento e reflorestamento, falamos sobre manejo de pastagens, alternância de capinas, plantas de coberturas, né, entre outras formas de controlar a erosão de formas vegetativas, né, culturas infáticas, etc. E aí nós falamos também na aula seguinte falamos um plantio direto também, que é um método bem sustentável, mais sustentável, que a gente pode considerar, revolvendo minimamente o solo, para evitar essa desagregação, que é a primeira fase da erosão. Na semana passada, a gente já foi para as práticas edáficas, né, são basicamente 2, que são aquelas que a gente trabalha o solo da perspectiva química, né, então a vegetação, a adubação verde, por exemplo, ela vai melhorar as características do solo, mas também pode entrar como física, né, e também como biológica. A gente falou sobre a adubação química e orgânica. Então foi basicamente isso nas 2 primeiras semanas da nossa terceira VA. E hoje a gente entra nas práticas conservacionistas mecânicas. Então, as práticas mecânicas vão ser aquelas que utilizam estruturas artificiais para a disposição adequada de porções de terra, com a finalidade de quebrar a velocidade de escoamento da enxurrada e facilitar a infiltração. Então, se eu tenho um terreno que tem uma certa declividade, toda a água que bater aqui, né, essa água cor da tinta azul, toda a água que bater aqui no solo e não infiltrar, porque o solo já está saturado, já tem um nível de saturação de água elevada, a água não vai infiltrar, né? Os poros já estão saturados. E aí essa água que não infiltrar, ela pode empoçar, se eu não tiver declividade, se eu tiver um lugar plano, ou ela pode escorrer, se eu tiver certa declividade, né? Então, a água ela vai descer no sentido aí da declividade. O que são as práticas mecânicas? A gente vai ver alguns exemplos, mas basicamente a gente utiliza o próprio solo, ela não é edáfica, porque a gente vai utilizar estruturas do próprio solo para levantar um pouco mais o terreno. Então, essa água que deveria escorrer, que escorreria porque não infiltrou, a gente faz uma entrada dessa água no solo, aumenta a infiltração dessa água no solo, com essa prática conservacionista chamada práticas mecânicas. A gente retira essa porção de solo aqui, joga aqui para cima, fazendo com que haja um obstáculo para a água passar, e toda essa água que não infiltrou, que escorrer, ela vai ficar aqui nessa região, aumentando a possibilidade de infiltração. Então, existem espaçamentos, né, de acordo com a literatura, a gente vai ver daqui a pouquinho, o espaçamento entre esses terraços. Então, o espaçamento entre terraços está relacionado a tipo de solo, então, dependendo do tipo de solo, a gente vai ver daqui a pouquinho, está até na atividade pós-aula de hoje. E esse tipo de solo, se ele é argiloso, se ele é textura média, se ele é arenoso, e a declividade, né? Quanto mais inclinado, se eu tenho um terreno que é assim e eu tenho outro terreno que é assim, eu tenho curvas de níveis aqui mais espaçadas. Quanto mais declivoso for o terreno, mais próximas vão ser essas curvas de nível, por conta da declividade, que não dá tempo da água infiltrar. Então, o terraçamento é o parcelamento das rampas. Lembra da equação universal de perda de solo, né? A EUPS. Equação universal de perdas de solo, ou em inglês, USLE, Universal Soil Loss Equation. Então, a mesma coisa. Ela leva em consideração a chuva, ela leva em consideração o solo, ela leva em consideração o fator LS. O LS é comprimento de rampa e declividade. Ela leva em consideração as culturas, o manejo,
e ela leva em consideração as práticas conservacionistas. Então, o fator LS, a gente não consegue alterar. Eu não consigo alterar a chuva, pelo menos em curto espaço de tempo, a gente vê as mudanças climáticas, mas isso aí é mais demorado. Então, eu não consigo alterar a erosividade da chuva. Uma chuva não pode ser mais erosiva ou menos erosiva, porque eu quero, porque eu não quero. Da mesma forma, eu não consigo controlar a erodibilidade do solo. Um latossolo tem maior erodibilidade, ele se erode mais fácil, do que um plintossolo. Então, o latossolo, ele tende a segurar menos solo, mas mesmo assim não tem tanto prejuízo na erosão do que o neossolo, porque o latossolo ele é profundo, né? Então, eu não consigo alterar erosividade nem erodibilidade. Eu consigo alterar práticas conservacionistas, eu consigo alterar o manejo. Plantio direto é um manejo, plantio em nível é um manejo, né? Mas eu não consigo alterar, basicamente, o LS. Então, eu não consigo alterar a declividade. Então, imagina que o meu terreno é esse daqui, né? E aí aqui eu tenho a área mais alta, aqui eu tenho a área mais baixa do terreno. Eu não consigo vir aqui e aterrar isso daqui para plantar. Então, assim, eu resolvi o problema da declividade, né? O fator LS. Eu não consigo alterar o fator de declividade. Na declividade eu não mudo. Mas eu consigo mudar o outro, o LS é formado por dois fatores, que é a declividade e o comprimento de rampa. Consigo quebrar essa rampa em pedaços menores. Ao invés de eu ter uma água que não infiltrou aqui, ela vai escorrer todinha lá para baixo, eu construo estruturas físicas, utilizando o solo, mecânicas, utilizando o solo, que vão fazer com que essa água tenha uma maior taxa de infiltração. Cada barragem, cada curva de nível dessa, ou cada terraço, ele tende a segurar a água da região de cima, então ela protege a região de baixo. Se eu não tivesse aqui essas duas curvas de nível, imagina que aqui eu tenho 25 metros e aqui eu tenho 25 metros. Imagina que a água que caiu em 25 metros está infiltrando aqui. Se eu não tivesse essa curva de nível, seria a água de 50 metros que estaria aqui. Então, muitas vezes, ele passa por cima, ela arrebenta a curva. Então, por isso que o dimensionamento ele é tão importante. Então, a gente vai dividir uma rampa comprida em várias rampas menores, né, menos sujeitas à erosão, por meio da construção dos terraços, né? Então, aqui tem alguns tipos de terraço, algumas regiões muito declivosas, que foram planeadas, né, que foram trabalhadas, mas isso é mais raro, a gente não vai ter condições de fazer isso. O que a gente tem condições de fazer é isso aqui, né, ficou por cima. Retirar, fazer um corte no solo, retirando o solo e levando esse solo para uma área mais acima. Então, a gente faz um corte, aqui é o nível original do terreno. Então, o terreno desceria aqui, ó, né, esse aqui é o nível original do terreno. E aí aqui, essa região, a gente faz um corte, retirando esse solo, e joga esse solo aqui para cima, fazendo um aterro. Então, esse é o novo nível original do terreno. Então, a água que passaria direto, agora ela fica aqui nessa represinha aqui, e ela tende a ter uma maior taxa de infiltração. Se essas barraginhas, essas curvas de nível, não foram construídas na distância entre terraços adequada, eu vou ter água demais, mas ela pode passar por cima ou arrebentar essa estrutura. Então, é importante sempre dimensionar essa estrutura, essa valeta, essa curva de nível, com dados científicos, que são os que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, cada terraço protege, já falei isso, cada terraço protege a faixa que está logo abaixo. Então, se eu tenho aqui um terraço, eu tenho aqui, ó, um terraço, aí aqui eu tenho outro terraço. O que está acontecendo? Toda a água que não infiltrou aqui, ela tende a infiltrar aqui. Então, eu estou protegendo essa área aqui de baixo. Toda a área que não infiltrar nessa área de baixo, que chegar aqui, ela tende a infiltrar. Toda a área que não infiltrar aqui e chegar nessa outra curva, ela vai infiltrar aqui. Então, as curvas de nível, os terraços, eles são construídos para absorver, reter a água que está acima e proteger a área que está logo abaixo. O terraço pode reduzir as perdas de solo entre 70% e 80%. Professor, por que não reduz 100% de perda de solo? Porque eu vou ter pequenas erosões, né? Eu vou ter pequenas partículas, mesmo com rampas menores, eu vou ter pequenas partículas que vão deslocar e vão vir para cá, ó. Ela é considerada erosão, ela é considerada perda de solo. Ela vai se depositar no fundo desse terraço. E as perdas de água podem ser reduzidas em 100%, se eles forem dimensionados de forma correta, para que a água consiga infiltrar. Não adianta nada eu fazer um terraço aqui que consegue reter ali 2.000 litros d'água, é um chute, né, um valor qualquer, consegue reter 2.000 litros d'água e
chove 3.000 litros. A água vai passar por cima, que não vai dar tempo dessa água filtrar. Agora, a importância de estudar lá na irrigação 1, a capacidade de infiltração, né, a taxa de infiltração, né, VIB. Então, mas só vai atender essa taxa de infiltração e redução das perdas de solo se eu planejá-lo bem. O tipo adequado, vou mostrar para vocês, o dimensionamento, se ele for executado no local correto, se ele for construído e conservado. Então, de vez em quando, o pessoal que trabalha na usina, por exemplo, a gente vê a galera da conservação está sempre reformando esses terraços, porque pode ser que um terraço que fica muito tempo sem ser renovado, ele tem uma quantidade de sedimento aqui no fundo que faça um selamento superficial. Então, a água bate aqui e não infiltra, porque ele está selado, né? Partículas de solo, partículas de areia, de argila, estão selando. E aí esse solo não infiltra, vira uma laje, e a água bate por cima, passa por cima, né? A água não tem para onde ela infiltrar. Então, aqui é um exemplo, né, de uma área, de um terraço. A água, não é bem um terraço, mas é como se a água, o formato que a água ficaria, né? A água está vindo daqui de cima, ela fica depositada aqui, e ela infiltra, aumentando, protegendo essa área que está logo abaixo. Portanto, isso daqui, ó, a gente deve levar em consideração também o tipo de relevo, a declividade do solo. Então, a gente pode considerar o nosso solo com relevo entre 0% e 3%, um relevo plano. O que é um relevo de 0% a 3%, uma declividade de 0% a 3%? Quer dizer que, deixa eu pegar uma régua, quer dizer que em 100 metros vão cair entre 1 e 3 metros, no máximo 3 metros. Então, lembra das aulas de topografia, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Em 100 metros, eu tive aqui um desnível de apenas 3. Então, aqui era a área mais alta. Não consegui encostar aqui. Aqui era a área mais alta. E aqui, no final dos 100 metros, eu tenho a área mais baixa. Então, declividade de 0 a 3 metros é isso. Quer dizer que caiu, teve uma redução, né, no terreno de 3 metros em 100 metros. Então, a gente pega, né, a distância vertical e divide pela distância horizontal. A gente não divide pela hipotenusa aqui, a gente divide pela distância em linha reta, que forma um ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho um terreno que em 100 metros, ele caiu até 3 metros, né, de diferença de altura, eu tenho lá 3 dividido por 100, vezes 100 por causa da porcentagem. Então, eu tenho 3% de declividade. Esses terrenos de 0 a 3 ainda é considerado plano. Um relevo que cai entre 3% e 8%, então seria até 8 metros nos mesmos 100, então quer dizer que eu tenho uma declividade maior. Eu tenho lá 8% de declividade. Então, eu vou pegar 8 dividido por 100 e vou ter 8%. Né? Terrenos que têm a declividade de 8% a 13% são considerados moderadamente ondulados, já é bem mais. 13 a 20 é ondulado, 20 a 45 forte ondulado e entre 45 e 50 montanhoso. A maioria dos solos do cerrado estão até 8% de declividade. Lógico, a gente vai ter regiões de cultivo, por exemplo, de pastagens mais declivosas, né? Mas, normalmente, os solos, vocês podem ver, às vezes, nos TCCs, que vocês vão começar a fazer semestre que vem, vocês vão ver lá o trabalho de TCC que fala o relevo da região é classificado como suave ou ondulado. Então, essa classificação entra em alguns trabalhos científicos. E, às vezes, eles colocam até assim, 0,1 metro por metro. Então, quer dizer que ele tem 10% de declividade, né, metro por metro, sem esse quadrado, menos 1. Então, às vezes, vocês vão ver isso, né? O relevo da região é 0,08 metros por metro, elevado a menos 1. Quer dizer que ele cai 0,08 metros para cada metro. Isso significa que ele vai cair 8 metros para cada 100 metros. Né? Multiplico por 100 aqui. Então, eu vou ter 8% de declividade. Então, tem várias formas de tratar os dados, né? Então, isso aqui é importante, né? O terreno ele pode ser plano, ele pode ser suave ondulado, moderadamente ondulado, ondulado, forte ondulado ou montanhoso, de acordo com a declividade, que a declividade vai ser sempre calculada. Desvio vertical, a diferença vertical, né? Dividido pela distância horizontal vezes 100. A gente vai ter aqui dV dividido por dH vezes 100, a gente vai ter a declividade. Bem, os terraços, pessoal, eles são divididos classificados em diferentes formas.
ele pode ser classificado pela função, que ele pode ser para retenção ou infiltração. Então, um terraço que a gente faz lá para poder infiltrar a água da chuva, o objetivo é esse, é que a água venha e não escorra, e ela infiltre. Ele é um terraço de retenção ou de infiltração. Existem alguns terraços que são de declive de escoamento. Então, digamos que tem um alto volume de água, e aí eu pego toda essa água que está infiltrando aqui e jogo ela para uma represa. Então, ela vai ter ela vai ter um desnível nesse sentido aqui, né? Então, ela vai ficar, o terreno está nesse sentido e ele está no sentido contrário, para que toda a água que infiltre, que não infiltre, ela escorra para alguma região. Esse na nossa região é menos comum. A gente quase não trabalha com terraços de declive de escoamento. É mais comum o de infiltração. Largura da base, então a gente pode ter terraços, vou mostrar para vocês, terraços de base estreita, que seria que está a declividade do terreno, da onde ele, daqui até aqui, tem uma distância máxima para ele ser considerado de base estreita. O de base média, esse terraço ele já vai ser, vou mostrar daqui a pouquinho, ele já vai ter bem mais solo modificado, ele vai ser manejado, né? Ele vai ser considerado terraço de base média, um pouquinho mais largo. E o de base larga também, ele vai ter um pouquinho mais largo. Então, o terraço de base larga, ele tem a base dele é considerada maior. Vou mostrar daqui a pouquinho os valores para vocês. Normalmente, a gente trabalha aqui na região um trabalho de base média, né? Terraço de base média. Também vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o perfil do terreno. Pode ser terraços comuns, que são os mais comuns, a palavra comum é por conta que é o mais simples, os de patamares e os de banquetas. Esses aqui são muito utilizados em regiões muito montanhosas, esses dois aqui, não é o caso para a região do Planalto Central. Eu vou mostrar para vocês como que eles são construídos. O de retenção ou infiltração são recomendados para solos com elevada permeabilidade, onde o solo vai conseguir fazer com que essa água infiltre, regiões de precipitações baixas e até 20% até 12% de declividade. Isso que é importante. Só vou indicar um terraço de infiltração ou retenção até 12% de declividade, até moderadamente ondulado. Eu não posso colocar num relevo forte ondulado, com uma declividade muito alta. Não dá tempo, a água vai passar, vai arrebentar esse terraço, porque a velocidade da água é muito maior. Então, a gente faz os outros, né? Vou mostrar daqui a pouquinho. E o de escoamento, normalmente, com regiões de chuva muito elevada e até 20% de declividade. Então, normalmente, a gente trabalha aqui na região do Planalto Central é mais plano, a gente vai trabalhar com retenção e infiltração, que tem normalmente até 12% de declividade dos nossos solos. Como que é a construção? Existem várias formas, né? Manual, vários equipamentos. Esse é um terraceador, ele é acoplado no trator, e esse implemento ele é regulado, né? Para ele estar mais aberto, para fazer o de base larga, ou ele está mais fechado para fazer o de base estreita, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E aí ele vai passando para lá e para cá, e ele vai jogando, revolvendo o solo e jogando o solo para o meio. Por isso que daqui a pouquinho o meio aí vai estar mais elevado, né? Os terraços comuns, que é a segunda classificação, quanto a gente tem a função, quanto a largura, a gente vai ver daqui a pouquinho, e o perfil. O terraço comum, a ideia é interceptar a água da chuva. A água que não infiltrou, ele para aqui e ela infiltra no solo, né? O tipo patamar, ele faz uma plataforma. Esse não é tão comum nas nossas regiões. O que eles fazem? Aqui está o nível original do terreno. Eles fazem um corte bem drástico, enquanto o terraço comum, ele tem um corte nesse sentido, né, mais suave. No patamar, ele faz um corte bem mais acentuado e fica com uma declividade negativa aqui, digamos assim, né? A declividade original é nesse sentido e ele pega um pedaço e faz nesse sentido. Para que a água que não consiga infiltrar lá em cima, ela também possa parar aqui e ser infiltrada. Ela, ao contrário dessa daqui que tem uma suavidade, essa daqui ela tem uma curva aqui bem mais acentuada, né? Mas não é muito comum na região, acho que é mais importante a gente se preocupar com o terraço comum. E o último é as banquetas individuais, que é esse caso aqui, né? Então, o terreno original teria esse formato, e aí eles fazem um corte no solo e preparam esse solo aqui para baixo, né? Para poder fazer o plantio. Normalmente, a gente vê isso aqui em cultivos de café e frutíferas.
em regiões declivosas, com alta declividade. Com alta declividade. Não é tão comum aqui no Cerrado também a gente trabalhar com isso, certo? Beleza. Então, eu tenho que construir terraços, a gente já viu que a importância do terraço é construí-los para diminuir para aumentar a interceptação de água e aumentar a infiltração, mas que é importante a gente saber qual a distância entre esses terraços e a quantidade de terraços, inclusive é um trabalho lá da disciplina da terceira VA. Então, como que eu vou classificar quantos terraços eu vou utilizar? Né? Então, primeira coisa é lembrar lá da topografia, como calcular a distância entre terraços. Eu coloquei para vocês uma tabela para a prova, já está lá no ABA, já está direitinho lá para vocês, a partir de meia-noite vocês têm acesso à prova. Que ela considera a distância entre terraços de acordo com a declividade do terreno, que eu falei agora há pouco, e de acordo com o tipo de solo. Se o solo é arenoso, existem várias, né? Arenoso, ou se ele é argiloso. E existe uma outra que tem textura média, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Primeiro, então, a gente precisa lembrar lá da aula de topografia. Né? Então, vou colocar uma imagem aqui para vocês, e já compartilho de novo a tela, só um momentinho. Essa aqui é a que eu coloquei na prova. Vou colocar aqui para vocês também. E coloquei também o triângulo textural. A gente viu isso na infertilidade. Vou colocar aqui para vocês. E o outro que eu quero mostrar está aqui. Que é, inclusive, uma atividade pós-aula de hoje que eu coloquei para vocês. Pré-aula não teve não, né, professor? Teve não, Estela. Pronto, vou compartilhar de novo com vocês, só achando que está meu mouse, cubado, achei. Vou apresentar agora uma janela, aqui, compartilhar. Então, essa imagem aqui, provavelmente, todo mundo lembra das aulas aí de topografia, né? Então, lá na topografia, uma parte do conteúdo que vocês viram chamava altimetria. Lá na topografia, no terceiro período, a gente estuda a altimetria. Para que serve a altimetria? Para eu verificar a declividade, verificar o relevo e tal. Então, digamos que a gente sempre lembra que a gente faz uma olhada aqui para trás, né, que chama uma olhada, a gente olhou para cá e depois olha para cá. E aí a gente lembra que a gente anotava essas informações, né, no ponto A e anotava as informações do ponto B. E eu lembro que quando a gente olha nesse bichinho aqui, chama curva de nível de engenheiro, teodolito, existem vários, né? A gente olha lá dentro e vê uma cruzinha aqui, um negocinho aqui, e a gente olha nessa régua e a gente considera aqui dentro, né, 3 informações importantes. A de cima a gente chama de fio superior. A do meio a gente chama de fio médio e a de baixo a gente chama de fio inferior. Por que aqui é tão importante isso daqui? Primeiro que com essas informações eu não preciso pegar uma trena e medir a distância, né? Eu não preciso medir a distância do ponto A até o ponto B, porque com essas informações de fio médio, fio inferior e fio superior, existem fórmulas matemáticas que eu consigo calcular a distância horizontal do ponto A até o ponto B, do ponto A até aqui, né? E eu consigo calcular a distância horizontal do cara até o ponto B. E aí eu lembro também que essa distância horizontal, para ser calculada, ela leva em consideração isso aqui, fio superior menos fio inferior vezes 100, né? E aí eu vou ter a distância desse ponto, do ponto A até o cara, e eu faço também do ponto B até o cara.
E aí, se eu fizer aqui distância horizontal até o ponto A, e se eu fizer distância horizontal até o ponto B, e depois eu somar distância horizontal até o ponto A mais distância horizontal até o ponto B, eu vou ter a distância horizontal total. Então, vamos simular alguns valores aqui, né? Então, vamos falar que no ponto A eu tenho fio superior, fio médio e fio inferior. Fio superior, vamos colocar aqui 380, que estaria 38 centímetros. O fio inferior, vamos colocar 280. E o fio médio, se vocês lembram da aula de topografia, a gente vai lembrar que o fio médio é a soma do superior mais o inferior dividido por 2, por isso que ele é médio, né? Na metade. E daria aqui 280, 330. É a metade. E o fio B, ele está mais alto, né? A leitura do ponto B está mais alto. Então, vamos dizer que o fio superior deu 3 metros. Então, deu 3.000 centímetros, né? 3.000 milímetros. Aqui 38 centímetros, aqui 3 metros. O fio médio, vou fazer daqui a pouquinho. E o fio superior, fio inferior, vamos dizer que deu 2.000. Fica mais fácil a conta para a gente. O do meio aqui vai dar 2.500. Então, quer dizer que, para eu calcular a distância até o ponto A, eu pego o fio superior do ponto A, 380, menos o fio inferior, 280, e multiplico por 100. A gente multiplica por 100 quando esse valor está em centímetros, né? Então, 38 centímetros menos 28 centímetros. Daria 10 centímetros, vezes 100, daria 100 metros de distância, né? Então, aqui eu não preciso, porque já está em milímetros, então 380 menos 280, eu não preciso multiplicar pelo 100. Então, vai dar 100. Então, quer dizer que do ponto A até o cara tem 100 metros. E do ponto B? Do ponto B, eu vou pegar 3.000 menos 2.000. E aí eu vou ter, vezes 100 se fosse em centímetros, mas aqui já está em milímetros, eu vou ter 1.000. Então, eu tenho 100 metros aqui e 1.000 metros aqui, né, os valores aleatórios que a gente achou. Quer dizer que a distância horizontal total é 100 mais 1.000, 1.100 metros. Quer dizer que daqui até aqui tem uma distância de 1.100 metros. Professor, mas parece que o cara está no meio. Não se preocupe com isso. Foram valores arbitrários que a gente colocou aqui, escolheu por acaso. Tá? Beleza, então eu já tenho a distância horizontal. Quando eu vou aqui em cima, declividade, a gente lembra que declividade é a distância horizontal, vertical, dividido por distância horizontal, vezes 100. A horizontal eu já tenho, que deu 1.100. E a vertical? A vertical, distância vertical, vai ser fio médio menos fio médio. Qual menos qual? Não importa. É um módulo. Não se preocupa com o sinal. Normalmente a gente pega o maior e diminui do menor, né? Mas não tem problema. Distância vertical vai ser 2.500 menos 330. 2.500 menos 330, 2,5 metros menos 33 centímetros, vai dar 2,27. 2.270, né? 2.170. Quer dizer que em 1.100 metros eu tenho um decréscimo ali de 2 metros e 17 centímetros. Né? Só uma confusão aqui. Aqui a gente coloca 38, aqui a gente coloca 28 e aqui a gente multiplica por 100. Isso aqui vai dar 10 metros. E aqui a gente coloca 300, e aqui a gente coloca 200, e vai dar 100 metros. Distância total, 110. Perdão. Distância não é 1.100, é 110. Então, eu tenho em 200, eu tenho uma declividade, uma diferença de 2,17 metros desse ponto até o ponto B, até aqui na base do ponto B. Então, daqui até aqui, eu tenho uma diferença de 2,17 metros. 2,17 metros em 110 metros, a gente faz a conta. 2
e 17, 2,17 dividido por 110. Deu 1,9 vezes 100, 1,97. 2% de declividade. Então, nossa conta aqui deu 2% de declividade. Então, nesse exercício aqui, nessa atividade que eu inventei os valores para vocês, deu 2% de declividade. E aí que a gente vai para essas duas tabelas. Uma tabela, ela leva em consideração justamente essa declividade que a gente calculou. Declividade de 1, 2, 3, 4, 5, até 20%, para solo arenoso e para solo argiloso. Se o solo fosse arenoso, nós íamos fazer uma curva de nível a cada 28 metros. Imagina que esse é o terreno. Então, eu ia fazer a primeira curva aqui, e a segunda curva eu ia fazer a cada 28 metros. 28 metros e 20 centímetros. A outra, mais 28 metros, a outra, mais 28 metros. Solo arenoso. E no solo argiloso? No solo argiloso, eu ia fazer a primeira, e a segunda ia ser a cada 32 metros. Ia ser mais distante uma da outra. A outra, 32 metros. Então, eu preciso, além de calcular a declividade para olhar nessa tabela verdinha aqui, que é o que está na prova, eu preciso também da textura. Se é uma textura argilosa, eu vou utilizar essa parte, essa tabela de cá, do verde mais escuro. Se ela é arenosa, ou qualquer valor que dê abaixo daqui, eu vou utilizar desse verde um pouco mais claro. Na prova, eu coloquei algumas questões desse tipo, a gente vai cair ou na argilosa ou na arenosa. Não coloquei no meio aqui, a siltosa, para não confundir vocês. Mas na vida real, pode ser que o solo seja textura média. Qual que eu vou usar, professor? Textura média, eu posso fazer a média entre os dois. Então, se para a arenosa é 28 e para argiloso é 32, eu indico uma distância de 30 metros. Né? Professor, eu tenho lá uma área de 1.000 metros. Daqui até aqui tem 1.000 metros. Quantas curvas de nível eu vou fazer? Sempre, pessoal, a primeira curva, eu mostrei isso na aula passada, a primeira curva ela é a metade do espaçamento. Então, se é 30 metros a indicação, a primeira eu vou fazer a 15 metros. Da onde? Do início da área. Então, se aqui começa a declividade, eu marco 15 metros e faço a primeira curva. A segunda, com 30 metros. A primeira com 15, depois com 30, depois com 30, depois com 30. Professor, o terreno lá é assim. Ele vem plano, ele vem com uma certa declividade, depois ele tem mais declividade, depois ele fica mais plano. Como que eu vou calcular? Da mesma forma como vocês viram em topografia. Eu vou dividir o terreno. Eu vou calcular a declividade daqui até aqui. Digamos que aqui deu 3%. Aqui eu vou calcular, deu 6%. E aqui eu vou calcular, deu 2%. Aí eu olho na tabela. Para 3%, não tem. Tem aqui, 23 metros. Eu vou fazer uma curva de nível a cada 22 metros. Então, a primeira curva aqui na metade, com 11. A segunda com 22, 22, 22, 22 e 22. Aqui está com 6%. Então, 6% já é 17 metros de 80. Então, eu vou fazer curvas com 17 metros de 80. Não preciso começar de novo com a metade da distância. Eu coloco, aqui é 17 agora, era 22, agora é 17. Uma curva com 17, uma curva com 17, outra curva com 17, outra curva com 17. 2%, olha de novo na tabela. 2% é 28 metros. Aí eu faço curva agora com 28 metros. Aqui era 22, aqui era 17, aqui é 28, porque ela está mais uniforme. Então, na atividade que eu coloquei para vocês, do trabalho, na prova, eu sempre coloco lá relevo uniforme, para a gente calcular, para a gente treinar. Então, o relevo uniforme é como se fosse um relevo só, 8% de cabo rabo, daqui até aqui dá 8%. Mas, quando a gente for trabalhar na vida real, a gente vai ter isso aqui. Eu tenho uma área que está em declividade maior, depois eu tenho uma área plana, depois eu tenho uma área que sobe para cá, aí eu vou fazendo as curvas de nível. Aqui mais longe, aqui mais perto, aqui mais longe, aqui mais perto, aqui nem tem, aqui volta de novo. Então, a curva de nível ela é feita de acordo com a declividade daquele intervalo. Eu preciso ir dividindo os intervalos. Na vida real, é assim. Para as provas, não precisa se preocupar. Tá?
Professor, onde é que eu vou achar essas informações? Também estão lá na prova, estão lá na atividade. Vou colocar a atividade para vocês aqui, peraí. Que é essa atividade pós-aula de hoje. Vou abrir ela aqui. Aberto. Ó, já está lá no AVA para vocês essa atividade pós-aula aqui. Ó. Então, considere... Tá bem. Aí. Considere o levantamento topográfico para a demarcação de curvas de nível, conforme mostrado no esquema abaixo. Então, é a mesma foto, né? Eu printei daqui, aquela hora que eu levei para vocês, para mostrar a atividade. Então, eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto B, e a distância do leitor, né, de quem está fazendo a topografia, até o ponto A e até o ponto B. Está aqui, ó. Daqui para cá, ele observou fio superior 650, fio médio 400, fio inferior 150. Ponto B, fio superior 6.230, que é a mesma coisa que 6 metros e 23, aqui está em milímetros. Fio médio 5.905, fio inferior 5.580. Então, vocês vão calcular a declividade. Como que eu calculo a declividade? Distância horizontal, que eu utilizo fio superior e fio inferior, dividido pela distância vertical, que eu pego o fio médio daqui, menos o fio médio daqui. Aí eu vou ter a distância vertical, divido pela distância horizontal, e eu tenho a declividade. E aí aqui embaixo eu tenho a tabela, ó, a distância. Aqui tem de 1 a 10%. Né? É uma outra tabela. Essa tem a textura arenosa, textura média e textura argilosa. Essa aqui é mais fácil. Eu olho aqui em cima, ó, argila 36%. 36% de argila, eu olho aqui embaixo. Arenosa, até 15% de argila. Textura média, de 15 a 35. Textura argilosa, acima de 35. Já sei qual que é a argila. Argila 36, textura argilosa. Vou usar essa daqui. Ó, quem está assistindo a aula aí. Ó. Metade da resposta já está aqui. Então, a fração argila deu acima de 35, eu olho essa coluna. Professor, essa tabela é diferente da que você mostrou agora, do verde claro e verde escuro. Lá só tem duas. Textura argilosa e textura arenosa. É foi o que eu coloquei na prova. Só 2 tipos. Aqui tem 3, né? E essa daqui ainda tem o EH, que é o espaçamento horizontal, que é o que eu quero saber de vocês, a distância entre terraços, e tem o EV, que é o espaçamento vertical. Isso aqui não precisa preocupar, não. Tá? A gente sempre se preocupa com o EH, espaçamento horizontal entre as curvas, tá? Que é a distância entre uma curva e outra. Então, se eu fizer aqui em cima a conta, calculei a distância horizontal, calculei a distância vertical, achei a declividade, basta eu olhar aqui embaixo. Ah, deu 1% de declividade. Eu vou olhar aqui, ó, 1% de declividade, uma curva a cada 81 metros. Essa é a resposta. Ah, deu 7% de declividade. Olha aqui, 7%, uma curva a cada 29 metros. Entendeu? Então, atividade simples, valendo aí 8 pontos da nossa pós-aula. Nós não tivemos pós-aula, né, nenhuma aula, só a resenha. Então, a resenha ficou valendo 12 pontos, está disponível até o dia 23, eu vou editar lá. Vou nem editar, quem quiser fazer, pode fazer, vai aparecer que está atrasado, mas não tem problema. E essa atividade vai ficar aí até semana que vem também, até o dia 23. 26, eu acho que eu falei para vocês, né? Então, pode fazer lá, está disponível lá para vocês no AVA. Então, é uma atividade dessa. Na prova, eu coloquei mais simples. Eu não coloquei ponto superior, ponto inferior, eu já coloquei calculado. Olha como o professor está bonzinho querendo ir para o céu. Eu já coloquei calculado o lado A aqui e já coloquei calculado. Nossa, tadinho dele, tão bonzinho. Bianca, né? Se fosse na prova presencial, ele não fazia isso aí, não. Semestre que vem não vai ter aula presencial, aí eu vou judiar. Tô querendo ficar bravo de novo nas provas. Essas provas tá fácil demais. Então, na prova vai ter isso aqui. Rebeldia. Na prova tem isso aqui lá para vocês, ó. Ah, lá na prova eu compliquei só isso aqui. Vocês vão ter que olhar o triângulo textural para saber se é argiloso ou se é arenoso. Mas tá na cara. Né? Ou é argiloso ou é arenoso. De olhar, sem precisar olhar essa tabela, vocês já vão saber. E aí aqui vocês vão olhar. Ah, ficou por cima, eu vou ter que editar. Ah, não. Pronto. Então aqui. Tá desse jeito lá na tabela para vocês consultar. Já está até disponível. Então a argila vocês olham nesse sentido. O silt vocês olham nesse sentido aqui.
e a areia vocês olham nesse sentido. Já que é tudo isso aqui, né? Então não tem muito o que ver, não. E aí eu olho se é arenoso, olho nessa tabela da esquerda, verde claro. Se for argiloso, olho na tabela da direita, um verde um pouquinho mais escuro. Alguma dúvida? Sugestão? Aniversário? Festa? Churrasco. Churrasco?